Sejam bem-vindos ao nosso episódio 15 da nossa 7ª temporada. Lembrando que nós estamos no projeto A Bússola e esse é o dia 4 do projeto A Bússola. O nosso tema de hoje é Vaso de honra separado para uso de um mestre. E o texto bíblico que nós vamos usar hoje está em Isaías 64, no versículo 8, que diz assim: Agora, pois, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Suas mãos. Esse texto, ele traz uma reflexão para mim e para você. Nós não escolhemos o material de que fomos feitas, mas escolhemos todos os dias nas mãos de quem vamos nos colocar para ser moldadas. Esse texto deixa claro que Paulo não hierarquiza os vasos pelo material, ele hierarquiza pela purificação. E isso rompe com a lógica religiosa que muitas vezes nós temos, de que existem categorias de pessoas mais próximas de Deus por natureza, talento ou origem. Deus não tem vasos de primeira e segunda classe. Ele tem vasos purificados e vasos que ainda resistem à limpeza. Isaías reforça isso com a imagem do oleiro. O barro não discute a forma, ele se entrega ao processo. E o processo do oleiro é contínuo, não termina numa única moldagem. Você, minha irmã, não foi moldada uma vez para sempre. Você é moldada toda vez que se entrega de novo e de novo e de novo. Nós nos esquecemos às vezes, né? Achamos que entregar nossa vida a Cristo é suficiente, mas nós precisamos nos entregar a sermos moldadas pelo oleiro. Porque a purificação, portanto, não é uma punição, é uma qualificação. É o próprio Deus preparando o vaso para a função que Ele já decidiu dar. Eu não posso deixar de te dizer que existe uma prisão silenciosa em achar que o seu histórico determina a sua categoria espiritual. Muitas mulheres, elas ficam presas com o passado de dor, com o erro ou a distância de Deus, frequentemente se autoclassificando como vasos de segunda ordem, sabe? Mesmo sem ninguém dizer isso. É quando você não se acha digna de estar nas mãos do Senhor. Ninguém te condenou ao esquecimento. Você que aceitou morar nele. E nós precisamos ficar atentas a isso, porque a Bíblia diz que nós precisamos ir de encontro ao Senhor e Ele virá de encontro a nós. Essa crença de achar que você está condenado ao esquecimento, ela é um padrão sutil de autossabotagem. Recusar oportunidades, silenciar dons, evitar posições da liderança. Porque no fundo, a mulher não se vê como alguém digna, como eu disse aqui anteriormente. Digna de ser um vaso, mas um vaso de honra. Às vezes você olha para sua história e imagina que ela, por ser pesada demais, vai te desqualificar. Ela só define de onde você foi resgatada, porque aonde você vai ser colocada, só o oleiro vai determinar. A cura começa quando você entende que a pergunta nunca foi sobre o material do vaso, mas sobre a disposição de ser purificada. O vaso de honra, minha irmã, não é aquele que nunca precisou de limpeza. É aquele que aceita ser limpo continuamente, que se coloca nas mãos do oleiro para ser limpa, purificada por ele. E isso exige um exame honesto. Quando você olha para você mesma e reflete sobre como estão os seus hábitos, as suas palavras, as relações, os ciclos que ainda estão ocupando espaço num vaso que deveria estar disponível para o mestre.
Você não pode carregar água pura num vaso cheio de resíduo antigo. Eu tenho que deixar claro aqui para você essa verdade, para que você se posicione, porque a purificação ela não é um evento único no altar, apenas de uma conferência, de um culto ou coisas assim. É uma rotina de manutenção. A honra, ela não é conquistada uma vez, ela é mantida todos os dias. E por isso nós precisamos estar nesse lugar de rendição, contemplação, arrependimento e exposição à leitura da palavra. O meu conselho para você é pare de se classificar pelo material e comece a se avaliar pela disposição do seu coração. A pergunta nunca foi de que barro você foi feita, mas você está disposta a ser purificada hoje? Deus, Ele não está interessado no seu currículo, Ele está interessado na sua disponibilidade de se parecer com Ele. Se você aceita o processo, não existe categoria que te exclua da mesa do mestre. E isso é maravilhoso. A única coisa que pode te parar é você mesma. Porque o vaso de barro purificado serve à mesa do rei, tanto quanto o vaso de ouro. A diferença nunca esteve no material, sempre esteve na entrega. E para o nosso tempo de reflexão, pega aí o seu diário de bordo e eu vou deixar aqui uma pergunta para você. O que ainda você carrega no seu vaso que precisa ser removido para que você esteja disponível hoje para toda boa obra do Senhor? Anote, reflita e peça o Espírito Santo para te remover desse lugar. E você precisa tomar a atitude, porque somente você vai sair desse lugar e se colocar nas mãos do oleiro todos os dias. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.